E aí, pessoal do topo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu tô imensamente feliz que você tá aqui comigo. Você não faz ideia do quanto eu espero para poder gravar esse vídeo aqui para te encontrar, trocar uma ideia e, claro, sempre contar aquela historinha que eu tenho certeza que vai mudar e motivar a sua vida. E no vídeo de hoje, ele tá simplesmente sensacional. Só que eu gostaria muito de uma contrapartida. Por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Assim, toda segunda-feira vai tocar o seu sininho e você vai se atualizar de uma nova história, uma nova possibilidade e muita coisa interessante para você, então, evoluir. E ó, puxa uma cadeira, fica bem confortável, porque a história de hoje vai mexer com você. Conta a história que tinha um pai muito aflito no hospital e ele já estava extremamente impaciente porque o filho dele tinha sofrido um grave acidente e estava na sala de cirurgia. Só que até então o médico ainda não havia chegado. E aquele pai passava de um lado para o outro desesperado, bravo, ora orando, ora ficando mais nervoso ainda. E o médico, assim que foi acionado, deixou o local que ele estava e foi correndo para o hospital. No que ele chegou, trocou suas roupas, colocou suas roupas para então realizar a cirurgia e a caminho da sala de cirurgia ele encontrou aquele pai extremamente nervoso. E o pai, quando viu e entendeu que aquele era o médico, falou: "Oh, cara, qual o seu problema? O meu filho tá lá na sala de cirurgia e você, essa hora, que falta de compromisso, que falta de sentimento, você não percebe? E se fosse o seu filho? E se fosse o seu filho que estivesse naquela sala de cirurgia? E se fosse o seu filho que estivesse morrendo?" Aquele médico muito simples, sabe? De uma forma muito simples, deu um leve sorriso e falou assim: "Me desculpa, eu não estava no hospital. Assim que eu fui acionado, eu vim correndo para cá. Mas olha, fique calmo. Ficar nervoso não vai ajudar a cirurgia. É muito fácil você falar para ficar calmo porque não é o seu filho numa sala de cirurgia para morrer. Não é o seu filho, por isso é muito fácil falar para eu ficar calmo." O médico falou: "Olha, realmente eu peço que o senhor fique calmo porque dessa forma o senhor não me ajuda e não ajuda também o seu filho. Então eu preciso que o senhor fique calmo, por favor. É muito fácil para você falar: olha a hora que você chegou, você não tá nem preocupado se tá vivo, se tá morto. Cara, que curso de medicina vocês fazem para nem se importar, nem se comprometer?" O médico falou assim: "Olha, fique calma, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer tudo o que eu sei lá dentro daquela sala. E se eu puder, eu vou salvar o seu filho." E saiu, deixou aquele pai falando sozinho. Algumas horas se passaram até que aquela porta se abriu novamente. E o médico veio de forma leve, sorrindo e falou: "Teu filho está salvo, graças a Deus. Agora, caso você queira alguma informação, é só você perguntar para a enfermeira. Ela tem todas as informações." E saiu apressadamente. Tudo dava a indicar que aquele médico estava muito apressado. Aquele pai ficou numa revolta tão grande e ele foi até a enfermeira desabafar. Caramba, que médico é esse? Que falta de humildade, que cara arrogante. Ele não podia ficar mais nem 5 minutinhos para me explicar, para me falar, para dizer como que meu filho tá? Meu Deus do céu, por que o mundo tá assim, tá perdido? A enfermeira, já um pouco triste aos prantos, falou para ele: "Olha, senhor, o doutor, ele perdeu o filho dele ontem num acidente de trânsito. E ele não teve nem a oportunidade de poder operar o filho dele ou de que algum médico pudesse operá-lo. Ele estava no funeral, por isso que ele não estava aqui. Mas ele atendeu prontamente quando a gente ligou para ele vir salvar o seu filho. E ele está voltando agora para o funeral para prestar as últimas homenagens para o menino dele." Sabe, essa história ela mexeu demais comigo. Eu sempre comento muito dentro dos meus treinamentos, das minhas aulas, uma questãozinha chamada: o mapa não é o território. Nem tudo aquilo que você pensa que é. Às vezes você só tá olhando por um ângulo diferente, por um ponto de vista diferente. Quantas vezes a gente não julga as pessoas, não julga as pessoas que a gente ama, julga as pessoas que a gente nem conhece, porque nós estamos baseados no nosso mapa, ou no nosso egoísmo, ou apenas na nossa dor. Por que será que a sua dor é tão grande que só a sua existe? Por que será que só o seu ponto de vista ele é verdadeiro? Esse vídeo ele mexe demais comigo. Essa história ela mexe demais comigo. Não é só em você que dói.
Não é só em você que as coisas fazem sentido. O tanto que a gente julga, pré-julga as pessoas sem nem saber de fato o que está acontecendo. Cuidado ao fazer isso com as pessoas. Para você que é chefe e ainda não é líder, cuidado com a forma como você tem falado com o seu time. Muitas vezes aquelas pessoas estão enfrentando um dia muito caótico, coisas dentro de casa, que um líder não faz isso, um chefe faz. Então, se você ainda está no modo chefe, venha para o modo liderança. Para você ir dentro de casa, que faz assim com seu esposo, com a sua esposa, faz assim com seus filhos que fazem assim com as mães. Para você, de modo geral, que está acostumado a julgar, a pensar que só a sua dor é grande, só o seu problema é quem conta. Você não faz ideia do problema e das dores que as pessoas estão encontrando no meio do caminho. O mapa, ele não é o território. Aquilo que eu estou enxergando é só uma pontinha, mas não é o território inteiro, não é o contexto todo. Muitas vezes eu vejo as coisas e eu baseio naquilo que eu entendo como correto para minha vida. Tem gente que julga, mas tá ali reclamando de dor, aquilo ali é pouquinho para você. Você não faz ideia do que para aquela pessoa aquela dor significa. Então, antes de julgar, antes de colocar ali a sua opinião sobre a vida das pessoas, para um pouco, você não sabe o que aquela pessoa está enfrentando. Assim como aquele pai não fazia ideia do que aquele outro pai estava sentindo e julgou o tempo todo, ele largou a própria dor. Ele largou o próprio funeral do filho para salvar a vida de um outro rapaz. E aquele pai ali, preso naquela dor, preso naquele sentimento, nem parou para pensar que aquele médico também poderia ser um pai, também era um ser humano, também tinha coisas para fazer. Ele nem fazia ideia e ele já foi no julgamento, ele já foi ali, já pensou se ele deixasse aquele médico tão mal, tão nervoso a ponto de não dar conta de fazer aquela cirurgia? Sabe quando você chega num lugar para ser atendido e você não é atendido na hora e você fica muito bravo? E aí? Quantas vezes você não faz isso? A gente teve um acidente há pouco tempo, onde 62 pessoas morreram. Algumas outras que estavam atrasadas, perderam o voo, ficaram bravas para entrar naquele voo, mas não conseguiram, mas ficaram muito bravas. Quantas vezes você não fica bravo, estando errado, querendo fazer coisas que talvez não é para você, não é o momento, e você ainda acha que é outra pessoa que está errada? Quantas vezes você briga com os outros para defender ali a si, mesmo estando errado, mesmo não estando na melhor versão ou no melhor ponto de vista? Cuidado com o pré-julgamento, cuidado com o julgamento, cuidado. O mapa, ele não é o território. Tem gente que às vezes está ali para te atender, tá ali dentro de casa, tá ali passando na rua, mas você não faz ideia do que dentro daquele coração, naquela vida, o que tá acontecendo. Cuidado. Às vezes a pessoa tá a um ponto de explodir e você vem com o fósforo e risca. Ao invés de ser paz, ao invés de ser uma pessoa que vai apaziguar. Tem gente que acha que é extremamente motivacional, mas não é. É apenas um chato insistente. Tem gente que pensa que sabe ouvir, mas na verdade só tá preocupada em falar. E tem gente que tá só preocupada em falar e não tá nem aí com o que o outro tá sentindo. Esse vídeo, essa história, eu quero que você leve pra você, não é pra outra pessoa, não é pro vizinho, não é pro colega. É claro, se você identificar o vídeo, identificar alguém que precisa escutá-lo, envie para o maior número de pessoas. Mas eu quero que antes de você enviar, você pense no que em mim esse vídeo mexeu, no que em mim essa história sensibilizou, no que em mim eu preciso realmente mudar. Eu desejo imensamente que você aprenda a se colocar no lugar das outras pessoas. Eu desejo imensamente que você não tenha tantos pré-julgamentos. Eu desejo imensamente que você perceba que o seu mapa, ele não é o território inteiro. Eu desejo que você evolua de dentro para fora e depois, automaticamente, as pessoas ao seu redor vão também evoluir. Eu sou Nayara Protásio, eu sou da Evolução Mental e eu passei aqui para desejar um dia incrível, desejar que você evolua cada vez mais e, claro, para levar você para o topo.